Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 19 nos diz: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto nos fala sobre um Deus que é Pai acima de todos os pais. No dia de hoje, em que nós comemoramos, celebramos o Dia dos Pais, eu quero compartilhar com você um fato das Escrituras. Deus é Pai de todos nós e Ele não abre mão desta posição sobre as nossas vidas. O que quer dizer que nós temos em Deus algumas oportunidades. Primeiro, se você é pai, você tem em Deus a oportunidade de aprender por meio do seu caráter, por meio da sua magnitude, da sua magnificência, quais são os princípios que conduzem e que devem conduzir a vida de um verdadeiro pai. Deus é pai por excelência, e a Bíblia diz que nós apenas tomamos dele emprestados o nome. Nós estamos aqui na terra para exercer diante da nossa família o papel de pai representando a figura de Deus. Afinal de contas, o desejo de Deus para a família é que a família seja um reflexo da sua criação, um casamento da sua noiva com ele mesmo. E então o pai faz o papel de Deus, assim como a mãe faz o papel de igreja, e os filhos são o casamento entre Deus e a igreja, prosperando e dando frutos. Uma família, no fundo, é um protótipo pequeno daquilo que o reino de Deus deveria ser. E o homem, neste caso, exerce o papel de pai, aquele que representa a figura do próprio Deus. Portanto, nele, Deus, nós temos a imagem perfeita daquilo que nós, como pais, deveríamos ser para os nossos filhos e para as nossas famílias. Também há algumas famílias que por alguma razão não têm pais, ou porque foram abandonados, são órfãos, têm problemas, têm dificuldades. E em Deus nós encontramos o Pai que é Pai de verdade, que nunca abandona, que nunca deixa, que nunca abre mão do seu papel. Portanto, você que tem dificuldades com a paternidade, porque ela criou algum problema na sua vida, seja em Deus curado. E que o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas seja efetivamente seu Pai para tudo que você precisar. Deus supre todas as nossas necessidades acerca da paternidade. Para aqueles que não têm pai, Ele é Pai por excelência, nunca deixou de ser, sempre será. Para aqueles que são pais, Ele é o modelo. Para aqueles que são filhos, devem aprender nele a reproduzir o seu caráter, reproduzir a sua saúde, reproduzir os seus princípios, tanto internamente na sua família, quanto em todos os lugares da terra. Também esse Deus é aquele que nos ensina que nós podemos ser pais por adoção, num sentido espiritual. Nós podemos abraçar pessoas e cuidar delas como se fôssemos seus pais. E o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ensina que nós temos muitos tutores, mas que nós temos poucos pais. Nós temos muitas pessoas que nos servem de professores, mas nós temos poucas pessoas que têm nos adotado na vida para serem como pais espirituais, para nos ajudarem a trilhar o caminho da vontade de Deus sobre a terra. Que nesse Dia dos Pais você seja plenamente suprido por Deus, que você tenha a Deus como seu verdadeiro Pai, o Pai acima de todos os pais, aquele que é o modelo e a referência. Que você que não teve um pai presente, não teve um bom pai, ou até é órfão de fato de pai, entenda e receba Deus como seu verdadeiro Pai. Que você que é pai, espelhe-se nele para ser um bom pai. Você que é filho, aprenda a ser verdadeiro filho daquele que é o Pai de todos os pais. Que Deus te abençoe, que Ele dê a você um ótimo Dia dos Pais e que você tenha sempre nele
Um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.